Bom, e para a gente finalizar aqui, vamos estar trabalhando um pouquinho a questão dos indicadores de gestão. Eu vou ser bem pontual mesmo na questão dos indicadores de gestão. Um dos indicadores de gestão é você tentar calcular a margem bruta da farmácia, tá bem? Como que é isso? Então, você verifica o percentual de venda da categoria e multiplica pela margem bruta da categoria, tá bem? Então, vamos dar um exemplo lá. Similar genérico, numa determinada farmácia, ela comercializa, representa 20%, né? Então, ela vende 20%, o total dela é do total de vendas dela. Então, vai lá, uma farmácia que vende 300 mil reais. Desses 300 mil reais, 20%, tá bem? 20% dos 300 mil reais é de similar e genéricos. Qual que é a margem bruta? Bom, vamos lá, outro exemplo. 60% é medicamento de marca. Medicamentos, eu chamo medicamento de marca, né? Medicamento ético, chamo de ético, né? Mas medicamento de marca. E 20% dos produtos não farma. O que são produtos não farma? São perfumaria, tá bom? Perfumaria, produto de higiene e limpeza, entendeu? Higiene bucal. Então, são perfumaria. Então, ela vende 20% similar genérico, 60% de medicamento de marca e 20% de produtos não farma. Perfumaria, shampoo, condicionador, etc. Tal. Entra lá. Bom, qual que é a margem? Vamos lá. A margem bruta do medicamento genérico, 50%. Tá joia? Então, aí, margem bruta do medicamento de marca, 20%. Margem bruta do medicamento não farma, 30%, porque eu quero, meu diferencial é uma perfumaria competitiva, etc e tal. Bom, como que você calcula a margem bruta? Bom, você tem o percentual de venda e a margem bruta em percentual. Tudo bem? Então, aí você multiplica um pelo outro. Então, tá lá, 20 vezes 50 e divide por 100. Então, 20 vezes 50 e divide por 100. Tá bem? Então, aqui você dividiu 20 vezes 50 e dividiu por 100. Aqui você vai pegar 60 vezes 20 dividido por 100. Aqui você vai pegar 20 vezes 30 e dividir por 100. Tudo bem? Então tá lá. 2 vezes 5, 10, corta duas casas, 10. 2 vezes 5, 12, corta duas casas, 12. 2 vezes 3, 6, corta duas casas, 6. Então agora, qual que é a margem bruta dessa farmácia? Aí você vai somar. 10, mais 20, mais 12, mais 6. Então a margem bruta dessa farmácia é de 28%. Tudo bem? Se ela der desconto, por exemplo, desconto, ela dá o desconto, por exemplo, de 10%. A média de desconto dela é 10%. Aí o desconto aqui, ó, menos o desconto, então a margem bruta dela é 18%. Todo mundo entendeu? Então, isso aqui é o cálculo da margem bruta. Tá bom? Então, você pode fazer o cálculo da margem bruta dessa forma. O percentual de venda vezes o percentual de lucro dividido por 100. Então, você consegue depois, pelas categorias, você consegue estabelecer qual que é a margem de lucro bruta da farmácia. Tudo bem? Tranquilo? Bom, avaliações de despesas gerais, que seria o custo fixo. Qual é o custo fixo? Então, você tem funcionários, aluguel, água, luz, telefone, imposto, etc e tal. Isso aí dá um custo, nós chamamos de custo fixo. Tudo bem? Como que eu sei, em termos de percentual, o custo de funcionamento? Então, você vai dividir o custo fixo mensal da farmácia dividido pelo faturamento médio da farmácia e multiplicar por 100. Tá bom? Seria mais ou menos igual ao ponto de equilíbrio, né? Mas seria o custo fixo. Então, vamos dar um exemplo. Uma farmácia, né? Uma farmácia que vende 40%
de CIPAD, que CIPAD é a mesma coisa que medicamento de marca. CIPAD positivo, CIPAD negativo, genérico 15%, etc e tal. Bom, enfim, que tem então um custo fixo mensal que eu apenas, só um pouquinho, que eu coloquei aqui para vocês, uma simulação de uma drogaria, com custo fixo de R$17.000. Vou bem arredondando, né? Então, o custo fixo dela, entre água, luz, telefone, daqui, ó, né? Água, luz, telefone, entendeu? Funcionário, motoqueiro, office boy, segurança, tá bom? Alvará, então tá lá. Custo fixo médio mensal de 17 mil. Qual que é o faturamento dela? O faturamento dela é 35 mil. 35 mil. Então, você divide o custo fixo pelo faturamento, multiplica por 100. Então, você acha o quê? O custo de funcionamento. Tudo bem? O custo de funcionamento dela é 49,5%. Se eu quero saber isso em moeda, você multiplica por 35. Agora, o que a gente calculou lá atrás? Então, ó, eu calculei a margem bruta. E agora ensinei vocês a calcular o quê? O custo de funcionamento. Agora vamos lá. O que era a margem bruta? Eu multiplicava o percentual de venda vezes a margem praticada. Então eu peguei lá, CIPAD negativo, vende 40%, vezes 34, dividido por 100. Não é isso? Então eu tenho lá 13%. CIPAD positivo, representa 15%. Qual que é a margem? 39, dividido por 100. Então multiplico, divido. Genérico, representa 15%. Minha margem de lucro do genérico é de 50%. Então, multiplico, divido por 100. Tudo bem. Liberado. Seriam produtos que você coloca a margem. Representa 5%. Multiplico, qual que é a margem dele? Ah, eu coloquei apenas 50%. Multiplica por 50, divide por quanto? Divide por 100. Similar, representa 15%. 15% vezes 100, dividido, que 100%, dividido por 100. Perfumaria representa 10%. Então tá lá. 10 do que é do percentual de venda dessa suposta farmácia, vezes 50% que é a margem que eu coloquei na minha perfumaria, dividido por 100. Então tá lá. Agora eu vou somar tudo. 13, 5,97, 7,50, 2,5, 15, 15. Então deu no total 49,72. Muito bem. Essa é a minha margem o quê? Minha margem bruta. Agora eu já sei também qual que é o quê? Qual é o meu custo de funcionamento em percentual. Qual que era o meu custo de funcionamento? Era as despesas fixas dividido pelo percentual, o valor médio mensal, 35 mil. Então representa meu custo de funcionamento em 49% do meu faturamento. Qual que é a minha margem bruta? 49. Então, eu diminuo 49 menos o custo de funcionamento. Tá bem? Sobra 0,07. Se eu estivesse dando 10% de desconto praticado, menos 10%, essa farmácia iria fechar o quê? Negativa todo mês. Tá bem? Então, agora você já sabe calcular a margem bruta, sabe calcular o custo fixo, e você sabe que às vezes você tem a média de desconto, você consegue então verificar qual que é o que está sobrando, né? Sobra de margem ali, ou lucro líquido. Bom, um outro cálculo importante é chamado custo da mercadoria vendida, ou também chamado de CMV. Custo da mercadoria vencida. Isso aqui é importante
para você verificar se você está comprando bem o medicamento ou você está comprando mal o medicamento ou os produtos. Tá bem? Então, se ele for maior que 72%, você não está comprando bem. Tá bom? Então, se for maior que 70%, você não está comprando bem. Se for menor que 70%, você está comprando bem. Então, você vai pegar lá o custo da mercadoria vendida mais impostos. Tá bom? E dividir pelo faturamento do medicamento, total de faturamento. Multiplica por 100. Tudo bem? Mas é o custo da mercadoria vendida, o custo dela de custo, ó. Custo. Custo da mercadoria, custo do medicamento que você comprou, mais o imposto, dividido pelo faturamento total. Tudo bem? Se der maior que 70%, você não está comprando bem. Se der menor que 70%, você está comprando bem. Tá bom? Então vamos dar um exemplo aqui, só para vocês entenderem. Então, essa determinada farmácia, no mês de janeiro, tá bem? No mês de janeiro, ela comprou, né? 3.000, isso é o custo. 3.000 de medicamento cipado, mais 750, genérico 2.500, mais liberado 6.500, 650, 10.000 de medicamento similar, perfumaria 1.250, deu um total de 18.000, mais o imposto que pagou 1.000. Então, no total, o custo do medicamento 18, mais o imposto 1.000. Então, 19.477. 19.477, que seria o custo do medicamento, que seria 18, mais o imposto, que é 1.000, deu 19. Qual que é o faturamento dela? O faturamento é 25.000. Então, divide 25.000. Então, aqui você sabe o que? O custo da mercadoria vendida. Então, multiplica por 100. Então, aqui nós temos aqui um percentual de 77. 77. Significa que ela não está comprando bem. Não está comprando bem. Vamos lá. Mas no mês de fevereiro, ela conseguiu um desconto de 20% no medicamento genérico. Então, tá lá. 3.800 e tal. Mas aqui, ela conseguiu 20% de desconto no medicamento genérico. Aí permaneceu o mesmo valor, mesmo valor, aí mudou. Se eu tive um desconto, eu consegui comprar melhor. O imposto permaneceu proporcional. Então, o custo, né, do medicamento foi de 17, mais o imposto, 18. Dividir pelo faturamento. Então, peguei 18.916, dividi por 25.000, que é o faturamento. Multipliquei por 100. Então, deu 75. Quer dizer, de um mês para o outro já melhorou. Ok? No outro mês, ele conseguiu um desconto de 30% no medicamento similar. Então, está lá 3.800, mais 1.700, 1.200. Manteve lá o desconto de 20% do medicamento genérico. E aí conseguiu mais 30% do medicamento similar. Então, o custo do medicamento foi em 14, mais o imposto que é em percentual, né? Então, é proporcional, 800 e pouquinho, então deu 15. Custo do medicamento, né? Custo do medicamento vendido. Então, foi 15.748 dividido por 25. Então, comprou, o CMV foi em 62. Então, entre janeiro, fevereiro e março, aonde que ele comprou melhor?
Foi o medicamento, foi o mês de março, porque o mês de março ele manteve lá o desconto que ele obteve com o medicamento genérico e conseguiu um desconto no medicamento similar. Com isso, diminuiu o custo da mercadoria vendida, mais o imposto, deu em torno de 62%. Tudo bem? Então, através desse cálculo, você consegue verificar se você está comprando bem ou você está comprando mal. Tudo bem? Para mim saber o estoque em unidades, né? E quanto que esse estoque dura, né? Em termos de unidade. Então, você pega o estoque da atualidade em unidades e divide pela venda média também em unidade. Unidade. Então, vamos dar um exemplo. A farmácia ela tem lá um estoque de 3.000 unidades. Ela vende 300 unidades por dia. Então, ela tem um estoque regular para 10 dias. Então, é assim que se calcula o estoque regular, então, da farmácia. Tudo bem? A farmácia ela é dividida em categoria A, nós chamamos de curva ABC, A, B e C. Curva A é o que tem alta rotatividade, B, média rotatividade, C, que a rotatividade é mais lenta, tá bem? É mais devagar, tá bem? Então, tá lá sempre observar, né, que os produtos têm que estar lá em torno de 50% de faturamento na A, 35% da B e 10% na C. Isso é o ideal, né? A gente está girando esse produto aí. E é sempre bom, na questão da avaliação, você observar a venda à vista, venda a crédito, convênio, para você ter depois, no final, o fluxo de caixa. Tá bem? O fluxo de caixa. Bom, per capita. O que chama de per capita é a mesma coisa de ticket médio. Uma farmácia, quando ela tem um ticket médio alto, significa que ela tem uma clientela que consome produtos com alto valor agregado. Tá bem? E quando ela tem um ticket médio baixo, significa que a farmácia ela tem produtos que não tem um valor agregado maior, mas tem o ticket médio, né? O ticket médio é a média, né, do ticket por pessoa. Então, você pega, por exemplo, um ticket médio de um parque do lago, na Várzea Grande, e pega um ticket médio, por exemplo, ali do Jardim das Américas. Você vai observar que uma farmácia no Jardim das Américas vai ter um ticket médio maior do que uma farmácia de bairro. Como que você calcula o ticket médio? Isso é importante a gente aprender como calcula o ticket médio. Primeiramente, é o faturamento dos medicamentos e não medicamentos, ou seja, de tudo, né, o faturamento total, dividido pelo número de cliente atendido. Então, por exemplo, um exemplo aqui, uma farmácia que tem 25 mil de faturamento e tem 400 clientes, né, foi atendido. Então, qual que é o ticket médio dela? O ticket médio dela é em torno de 62. Tudo bem? Ok? Entenderam o que é ticket médio? Por isso que se cria aqueles corredores para criar aquela venda de pulso. Qual que é o objetivo? Qualquer R$ 1 que ele vender a mais para aquele cliente, no ato de pagar, vai aumentar o quê? O ticket médio. Tudo bem? Evanil, qual que é o seu ticket médio? Ele é calculado diário, ele varia entre 36 a 59. A 36 a 59. Entendeu? Então, isso aí muda o quê? De farmácia para farmácia. O pessoal não cobra para você aumentar o ticket médio? Eles falam que, tipo assim, se aumentar é bom, mas tem que ficar nessa margem, entre 36 e 59. Você não E, pode baixar desse valor. entendi. Então, ele já tem na farmácia o custo operacional dela, custo de funcionamento, entendeu? Então, ele estabelece que não pode baixar disso aí, tá bem? Quer dizer que isso significa também, eles já estabeleceram a média, que as estratégias de marketing da farmácia dele está, abre aspas, vamos dizer assim, funcionando. Ele está mantendo a média. Se cair, ele vai ter que mudar a estratégia de marketing para tentar aumentar esse ticket médio. Confere, Devanil? Sim, confere. Certo? Então, em cima disso, eles ficam de olho do ticket médio e vão acompanhando esses, são chamados indicadores
financeiras, tá bem? Então, o ticket médio é isso, é o faturamento total da empresa dividido pelo número de clientes atendidos, sai o seu ticket médio. E você vai acompanhando isso mês a mês, semana a semana, depende como que o gestor quer trabalhar, ou dia a dia, né? Ele vai acompanhando, tá bem? É o per capita. Tá? Vamos lá, um outro. A produtividade é para saber se está faltando pessoas, se tem funcionário ocioso e se a equipe está otimizada. Então, o que se faz? Divide o faturamento geral pelo número de funcionários. Tá bem? Então, ele começa lá, ó, o faturamento total pelo número de funcionários. E ele começa a observar, não é isso? Meses, por exemplo, está lá o faturamento. Faturamento total, número de funcionários e a produtividade. De repente está lá, 3 mil e pouquinho, né? Dividido por número de funcionários. Né? E o outro mês lá está com 8 mil, 9 mil. Significa que aqui há necessidade de contratação. E quando cai o faturamento em relação ao número de funcionários, aí é uma decisão do gestor. Fala, ó, meu faturamento caiu, proporcional, vou ter que demitir. Então, em cima desses indicadores, se tem admissão e demissão de funcionário. Tá bem? Então, eles vão analisando também a produtividade. É o faturamento total dividido pelo número de funcionários. Tá bem? É claro que, de repente, ele pode otimizar uma equipe, por exemplo, com 4, ter essa alta produtividade. É o que todo mundo tenta, né? Trabalhar com o menos número de funcionário possível e ter uma alta produtividade. Tá bem? Mas nem sempre se alcança isso. Bom? E aí ele vai analisando. Custo fixo, aí vai analisando os indicadores. Custo fixo e produtividade. Então ele vai lá. Faturamento, produtividade e o custo fixo é extremamente elevado. Aí não tem jeito, ele vai ter que o quê? Ele vai ter que demitir funcionário. Para tentar o quê? Baixar o seu custo fixo. Entenderam, gente? Então, isso aí que o farmacêutico empreendedor tem que estar observando, tem que estar acompanhando. Primeira situação que eu coloquei aqui, ó, vende 17 mil com 4 funcionários. Então, ele vai lá, divide, né? O custo fixo dela de 17, né, pelo faturamento total da farmácia, que era lá 25, e observa aqui a produtividade. O custo fixo e a produtividade. Né? Então, está lá o faturamento, a produtividade e o custo fixo. Está com custo fixo elevado, produtividade baixa, ele vai demitir. Tá bem? Não tem jeito. Tá bom? Situação 2. Está lá o custo fixo e a produtividade. Então, está lá, o custo fixo dele está baixo, não é isso? E a produtividade também está elevada. Beleza, tranquilo, manteve. Então, nessa situação, são em cima de indicadores que o gestor ele vai tomando decisão, gente. Entendeu? Outra coisa importante é a verificação, sempre acompanhar os descontos, né? Você tem a média máxima de desconto, não tem, Devanil? Vai de medicamento para medicamento e para genérico. Mas o gestor acompanha a média geral de desconto, não acompanha? Acompanha. Quando ultrapassa a média geral de desconto, o que ele fala para você? Dá um CREO e fala para diminuir. Isso, então ele vai acompanhando a média de desconto. Fala, o que está acontecendo? Vocês estão dando desconto maior do que permitido, porque isso vai influenciar também no quê? No ticket médio e naquele cálculo que eu falei para vocês. No custo operar margem bruta menos o custo fixo, ó. Lembra do que eu falei para vocês, ó? A margem bruta, por exemplo, ela deu 60%. O custo fixo deu lá 40%. Então sobrou o quê? De margem 20%. Aí o Devanil vai lá e dá 20% de média de desconto. Ele vai falar, zerou, esse mês empatou, 0 a 0. E para a empresa, 0 a 0 não é importante. Entendeu? Então, em cima disso que ele vai acompanhando. Tá bem? Então, tá lá.
Faturamento e desconto praticado. Outra coisa, assim, do desconto praticado, é importante você verificar na questão do faturamento, que você tem toda a sua estratégia de venda, sua estratégia de marketing, e aí quando você vê, ó, tá dando 10% de desconto, faturamento aumentando, aumentou para 15% de desconto, faturamento aumentando. Aí chegou lá, vamos aumentar 20% de desconto, aumentou. Depois permaneceu com 20% de desconto. O que acontece com o faturamento? O faturamento caiu ou manteve-se. Significa que o desconto que você está praticando aqui não está surtindo mais efeito. Alguma outra coisa está conhecendo com o quê? Com o concorrente. O concorrente está fazendo diferente. Por quê? Você aumentou o seu desconto, entendeu? Mas o faturamento seu, o quê? Permaneceu o mesmo. E outra coisa que tem que analisar é o quê? Número de clientes atendidos. O número de clientes atendidos não aumentou. Ou seja, você começou a aumentar o desconto, começou a aumentar o faturamento, começou a aumentar o número de clientes. Chegou aqui, aumentou o número de clientes. Chegou lá no máximo, no 20% de desconto. O número de cliente caiu. Faturamento caiu. E o desconto permaneceu. Alguém está dando ou um desconto maior ou está com uma outra estratégia mais interessante que a sua. Então, isso é o que o gestor tem que fazer. Todo dia. Entendeu? Ou uma vez por semana analisar esses números. Tranquilo? Margem de contribuição. Essa aula eu passei a anterior, mas vamos repetir. O que é margem de contribuição? Receita bruta dividido menos o quê? Menos as despesas variáveis totais. Então, uma farmácia, dá um exemplo. Uma farmácia que ela tem receita bruta de R$40 mil, menos 14 mil de despesa. Então, a margem de contribuição é 26. Tudo bem. Como que ela sabe que é o ponto de equilíbrio? É o custo fixo dividido pela margem de contribuição. Vamos lá. Qual que era o custo fixo dela? 14. Qual que é a margem de contribuição que nós encontramos? 26, multiplicado por 100. Então, o ponto de equilíbrio representa o quê? 53%. Eu quero saber isso em dinheiro. Então, eu pego lá, qual que era o faturamento? Não era 40 mil? 53,84 vezes 40 mil. Então, o ponto de equilíbrio em moeda é 21.500. Ok? Então, quando ela atinge 21.500, passou disso, 25 mil, ela já está tendo lucro. Tá bem? Lucratividade é o lucro líquido mensal dividido pela receita bruta. Então, deu um exemplo daquela farmácia de R$40 mil, que tinha o lucro líquido de 3.879. Então, você vai dividir 3.879, que é o lucro líquido, dividido pelo faturamento total, 40 mil, multiplicado por 100. Então, a lucratividade daquela farmácia, que vende 40 mil com lucro de 3.800 por mês, é de 9,39%. Rentabilidade. O que é rentabilidade? É o retorno sobre o quê? Sobre o seu investimento. Então, eu sei que naquela farmácia, de 40 mil reais de venda, 39, né? De lucro líquido. Muito bem, 379. Foi investido nela 100 mil reais. Então, 100 mil reais para mim montar ela. Então, você vai dividir 3.879 dividido pelo seu investimento, 100 mil reais, multiplicado por 100. Ok? Então, você sabe que está tendo uma rentabilidade de 3.879 em cima do quê? Dos 100 mil reais que você investiu. Tá bem? Prazo de retorno. Quero saber qual vai ser o retorno, porque isso é importante. A empresa tiver um prazo de retorno de capital de 2 anos, ótimo, excelente. Você vai inverter agora. Você vai dividir
Era uma farmácia que estava vendendo R$40 mil com lucro líquido de faturamento. Um lucro líquido de 3.879. Tudo bem? Então, você vai dividir os R$100 mil que você investiu, dividido pelo lucro líquido, 3.879. Então, você vai ter em meses, né? 25 meses, que equivale o quê? 2 anos e 1 mês. Então, você vai retornar o seu capital, aqueles 100 mil que você investiu, em 2 anos. Arredondando, tá? 2 anos. Entenderam, gente? Então, não tem como você montar uma empresa e não estar de olho nesses cálculos aqui. Tá bem? Tranquilo? Tudo bem, pessoal? Tranquilo, doutor. Tudo bem, professor. Sim, Então, isso professor. aqui são noções